A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. E hoje teremos o imenso prazer de mais uma vez poder aqui acrescentar de forma de subsídio, para o seu desempenho na sua escola bíblica dominical. Lembrando a você do canal EBD em Foco que nós aqui comentamos, esses slides não porque queremos ser melhores, não porque queremos ser maiores, mas porque de alguma maneira queremos contribuir queremos contribuir de alguma maneira para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento na sua aula da sua escola bíblica dominical. Então, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, não sei se você está aqui pela primeira vez ou se você já nos acompanha há muito tempo. Se você está aqui pela primeira vez, entra na nossa plataforma www.ebdinfoco.com. Lá nessa plataforma você vai ter acesso a cursos didáticos, como você usar um slide, Lá você tem também outros subsídios da nossa lição, amém? Lá você tem muitos materiais disponíveis para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como professor da Escola Bíblica Dominical. E lá também você pode também, baixar também de graça o nosso slide em PowerPoint. No caso, esse slide aqui que eu comento, amém? Esse slide é produzido pelo professor Herberson, amém? E eu tenho aqui o imenso prazer, a imensa honra de comentar esse slide feito por esse meu amigo, o professor Herberson, amém? Vamos para a lição de hoje. Lembrando a você do canal EBD em Foco que nós aqui da lição de jovens, amém? Estamos estudando sobre os milagres de Jesus, A fé realizando o impossível. E na lição passada estudamos o primeiro milagre que Jesus faz, em Caná da Galileia, que é o milagre de transformar a água em vinho, amém? Um milagre sobrenatural, um milagre no qual transformou, fez uma transformação na natureza, amém? Transformando a água para o vinho. E agora, Jesus já voltando, outra vez em Caná da Galileia, ele faz esse segundo milagre, que é curando o filho de um oficial, amém? No texto do dia, no capítulo 4 de João, versículo 48, que vai estar justamente também no nosso... como é que a gente fala? No nosso texto bíblico, amém? Vai dizer assim: então Jesus lhe disse, se não virdes sinais, olha só, se não virdes sinais, está no plural, não significa que aqui Jesus está falando somente para o oficial do rei, mas Jesus está falando para todos que ali estavam, escutando Jesus pregar, vendo Jesus andando, vendo os milagres que Jesus estava realizando. Então Jesus fala: se não virdes sinais e milagres, vocês não vão crer em mim. Amém? Eu não quero aqui me aprofundar nessa parte aqui no texto do dia. Por quê? Porque isso nós vamos explorar no decorrer da lição. Principalmente lá para o último tópico. Amém? Então eu não vou aqui me aprofundar nesse texto do dia e também não na síntese. Amém? Porque tudo isso nós vamos aprender na lição. Vamos desenvolver isso na lição. Lembrando que a síntese é a coluna da nossa lição. Amém? É a estrutura da nossa lição. Então é bom nós entendermos já de cara isso. Jesus socorre o oficial e cura o seu filho, gerando uma fé salvadora não apenas para o pai, mas para toda a família. Nós vimos aqui que acho que o maior benefício deste milagre do filho do rei, de curar o filho do rei, do filho do oficial, a cura desse filho do oficial é a salvação não somente do oficial, amém? Mas para toda a sua família. Por quê? Porque você vai observar lá no último versículo, se me falha a memória, no 53, no 53, no versículo 53 do capítulo 4 de João, você vai observar aqui que o pai, daquela família creu, sem sombra de dúvida, mas que toda a sua família passou a crer em Jesus, amém? Vamos passar aqui na frente, que eu quero, o versículo que eu queria mencionar aqui, é esse versículo aqui, ó. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia, entendeu, pois, isso, versículo 53, entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, ou seja, toda a casa do oficial do rei passou então a crer que Jesus era o Senhor e era o Filho de Deus, que era o Messias prometido pelo Pai, amém? O texto bíblico nós não costumamos a fazer a leitura, amém? Embora que eu fugi aqui do nosso padrão, mas só era para explicar um pouco aqui, da nossa síntese, amém? Mas vamos aqui para a introdução. A introdução de hoje nós temos a seguinte maneira: após o milagre nas bodas de Canaã, Jesus juntamente com sua mãe, irmãos e discípulos se estabeleceram por alguns dias em Cafarnaum, importante cidade da Galileia, amém? Na sequência, devido à proximidade da Páscoa, uma das 3 mais importantes festas judaicas, o mestre parte para Jerusalém,
Conforme registra João, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu santo nome. João observa aqui, mesmo muitos crendo, que Jesus não confiava neles, sem sombra de dúvida, mesmo muitas pessoas crendo, entre aspas, em Jesus, Jesus não confiava neles. Por quê? Porque todos os conheciam e não necessitavam de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia do que havia no coração do homem, amém? A missão do Senhor, então, não estava baseada na aceitação popular, e sim no fazer a vontade do Pai. João 6, versículo 38 ao 40. Irmãos, nós temos que entender que os objetivos, desses milagres, dos milagres que Jesus operou, amém? Era mostrar o quê? Era mostrar que o objetivo desses milagres aqui de Jesus era simplesmente para mostrar a messianidade, ou seja, como se que ele fosse realmente o Messias, amém? Que a essência do Messias estava em Cristo. Então, todos os milagres apresentados por João aqui na carta de João era para mostrar para o povo que realmente Cristo tinha uma essência divina. Realmente Cristo era o Messias, amém? E identificava que realmente ele era o Salvador da humanidade. Nós temos também, para a do canal BD em Foco, lembrar que no milagre anterior, João fala o quê? João fala que os discípulos, se você lembrar, lá tem um versículo, me fugiu aqui a mente aqui agora, mas tem um versículo lá que diz que os discípulos viram o quê? Viram a sua glória, ou seja, a glória de Cristo. Qual era essa glória que os discípulos viram em Cristo? A glória de Cristo poder transformar o natural em um sobrenatural, ou seja, em transformar um elemento em outro, amém? E diz também que os discípulos então passaram a crer nele mais ainda. Então você observa que entre o primeiro milagre que Jesus fez em Canaã da Galileia, amém? E o segundo milagre, Jesus não fez somente esses dois milagres no seu ministério, entendeu? Você tem que observar que no intervalo de Jesus feito o primeiro milagre em Canaã da Galileia, Jesus sai dali, vai para Jerusalém, Jesus caminha. Você observa que o tempo todo Jesus ele fica andando. E durante esse momento Jesus faz outros milagres, dentre eles lá em Samaria, com aquele fato no qual que ocorreu da mulher do poço, amém? Da mulher samaritana, amém? Isso nós vamos explorar mais na frente na lição. O primeiro tópico nos diz assim: a mobilidade ministerial de Jesus entre a Judéia e a Galileia. O ministério do Senhor na Galileia. Vamos lá. Apesar de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, amém? Para cumprir a profecia, claro, foi uma profecia feita, para que Jesus viesse nascer ali. Jesus foi criado em Nazaré, na Galileia, onde seus pais foram morar. Também em cumprimento, claro, de uma profecia. Eu não quero aqui me adentrar a isso para não perder muito tempo. Nesta próspera e populosa região, o mestre desenvolveu grande parte do seu ministério, até para cumprir a palavra de Deus. Ainda no início do Evangelho, é possível ver várias incursões do mestre por essa região. Aqui tem um relato aqui de João, capítulo 1, versículo 43. O que está dizendo nessa passagem, Thiago? Aquele momento lá, apesar do vídeo do canal BD em Foco, que fugiu aqui da mente agora, mas que Felipe, chama Natanael para seguir Jesus, e Natanael pega e fala, pode vir alguma coisa de lá, e aí Felipe fala para Natanael, apenas venha e veja, amém? Tem muita gente que fica indagando demais as pessoas, será que aquele milagre ali foi verdadeiro? Aí fica duvidando a tal ponto, amém? De perder a sua fé. Amém? Claro, vocês estão de dúvida que muitos milagres hoje não têm acontecido, E quando acontece, muitas pessoas, até eu, basicamente, eu acabo duvidando, amém? E, sem sombra de dúvida, você pode duvidar. Agora, você duvidou, examinou, viu? Aí você continua duvidando o tempo todo. Então, meu amigo, tem algum problema com você. Mas você observa que Felipe, só fala assim, Natanael, apenas venha e veja. E aí você vai ter certeza se realmente esse rapaz aí é o Salvador da humanidade, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. No segundo subtópico, do primeiro tópico, fala o ministério do Senhor na Judéia. Amém? A despeito de ser judeu por ter sido criado na Galileia, Jesus era discriminado e sua messianidade fora colocada em dúvida por conta disso. Mesmo assim, em cumprimento de sua missão, o mestre também desenvolveu grande parte de seu ministério na região da Judéia. Mas e aí, Thiago?
esse ministério do Senhor na Judéia. O que está dizendo em João 2,13? Né? Em João 2,13 é aquele momento lá onde Jesus, né, ele expulsa os cambiadores. Não sei se você lembra desse momento onde Jesus chega, né, no templo e os cambiadores estão fazendo do templo do Senhor o mercado, né? Como está acontecendo nos dias de hoje. O que mais nós estamos vendo nos dias de hoje é os pastores, são bispos, são os apóstolos, como eles dizem, né? Fazendo da casa do Senhor, né? Não a casa mais de oração, mas fazendo da casa do Senhor uma casa de negócio. Amém? E eu peço a Deus que Deus use profetas, que Deus use servos do Senhor, para que esse servo do Senhor tenha ousadia e coragem para expulsar esses cambiadores, para expulsar esses usurpadores do reino do Senhor. Amém? Esses que ficam usando disfarçadamente as coisas do Senhor para enganar os pobres. Amém? E aí, para encerrar o primeiro tópico, nós vemos a receptividade do Senhor na Galileia dos gentios. O que ele está dizendo? Apesar dessa mobilidade do mestre entre essas duas regiões, você observa que Jesus ele anda muito. Amém? Jesus, ele não cansa, né, de andar. Vamos dizer assim, entre aspas. É claro que Jesus como homem cansa. Mas essa palavra cansada que eu estou querendo falar é que Jesus estava preocupado não em descansar a sua carne, mas em fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, ele tinha que andar, ele tinha que visitar, ele tinha que percorrer. Amém? Samaria, Judéia, Galileia, até os confins da terra. Esse era o compromisso de Deus, de Jesus, e essa era a vontade de Deus. Amém? Manifestar então a sua glória durante toda a Jerusalém, todo Israel. Foi mesmo na Galileia dos gentios que o Senhor Jesus realizou grandes sinais, e onde muito pregou e ensinou. Tudo se deu para que igualmente se cumprisse o que Isaías profetizou acerca do Messias. Amém? É preciso observar que em Nazaré, especificamente, o mestre enfrentou fortes oposições dos seus conterrâneos, pois se revoltaram com os seus ensinos e quiseram até mesmo matá-lo. Isso é uma parte bem interessante, né, que é em Lucas 4, 14 e 30, que é o momento onde Jesus ele faz a leitura profética lá de Isaías. Quem lembra, né, aonde Jesus faz uma leitura muito importante, amém, que me fugiu da mente aqui agora, me perdoe, mas se você puder, leia lá esse texto aqui, Lucas 4, 14, lá para o versículo, se não me engano, versículo 16, 17, no momento que ele faz a leitura, né, a leitura profética, amém, que Isaías relata no texto de Isaías. Você faz essa leitura nessa escola bíblica dominical, porque é uma leitura muito importante, me fugiu da mente aqui agora, deu um apagão, amém, mas o que aconteceu, né, eu lembro que eles perguntaram, né? Não é este o filho de José? E ele está dizendo que ele é o filho de Deus? E ele está dizendo que ele é o salvador da humanidade? E ele está dizendo que ele, né, é o filho de Davi? Mas esse daí é filho de José, né? E aí aquele momento onde Jesus fala, realmente eu sou filho de José e tal. Mas o que acontece? Acontece que eles levantam e expulsam Jesus ali daquele lugar. Amém? Então, ou seja, você vê que em alguns lugares Jesus não tem uma receptividade positiva, amém? Por quê? Até por causa daquele momento onde Jesus fala, me fugiu também aqui, se foi para Felipe, para Natanael, se foi para outro dos seus seguidores, né? Que o obreiro ele não tem honra em sua casa, amém? E aqui Jesus não tinha honra em sua casa por causa justamente disso, que as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Por quê? Porque ele era o filho de José. A partir de agora, a lição ela começa a ficar um pouco melhor, né, para você interagir com o seu aluno, para você dinamizar um pouco mais com o seu aluno. E nós vamos trabalhar um pouco mais assim, de uma forma mais dinamizada. O perigo da fé baseada então em sinais. A fé que surge da palavra. João relata que após o mestre deixar a Judéia em direção à Galiléia, passou então por Samaria e ali ficou 2 dias na cidade de Sicar. João relata que após a conversa com o mestre, a mulher samaritana anunciou aos habitantes daquela cidade, que conhecera, claro, sem sombra de dúvida, um homem que relatara tudo quanto ela havia sido, tudo quanto ela tinha feito, né? Seria interessante verificar se não era ele o Cristo. E aí ela fala, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Amém? Todos nós conhecemos essa história. Se você quiser aprofundar na sua sala de aula com o seu aluno, aprofunda. É bom que o seu aluno tenha um conhecimento ainda maior da palavra do Senhor. Esse momento aqui é um momento onde Jesus ele pede para os discípulos comprar pão, se afastar. Jesus se encontra com aquela mulher
no poço a mulher samaritana, amém? Eu faço a pergunta para você fazer para os seus alunos da escola dominical. Se você no dia de hoje visse um pastor conversando com uma mulher adúltera, conversando com uma mulher que traiu seus esposos, amém? O que você pensaria? Fica aí um ponto de interrogação. Então, essa foi a situação que aconteceu nesse momento, amém? Essa mulher é surpreendida com aquilo que Jesus fez com ela, amém? E aí ela pega e espalha para toda aquela comunidade que o Messias, aquele que era Cristo, estava naquele local. O apóstolo do amor diz que somente pelo testemunho da mulher, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. João complementa que depois de os homens da cidade ter ido falar com Jesus e pedido a ele que ficasse na cidade, muito mais creram nele por causa da sua palavra. Olha só, João 4:40, 41. Indo pois ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali, então, 2 dias. Os que ouviram o Senhor diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos. Por quê? Porque nós mesmos o temos ouvido, sabendo que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A fé dos samaritanos não brotou por causa de algum sinal, mas exclusivamente pela palavra do Evangelho. Irmãos, isso eu acho que é a fé centrada do crente. Isso que o crente tem que ter em sua mente. Que é o quê? É ter uma fé baseada na palavra. Não uma fé baseada no que as pessoas dizem. Não uma fé baseada no que outros dizem para você, né? Nós temos que observar aqui o quê? Que logo após Jesus sair de Jerusalém, amém? Observa aqui que Jesus estava em Jerusalém. E aí, ele indo para a Galileia, ele passou por onde? Passou por Samaria. E aí ele deparou com aquela mulher no poço, no qual eu já relatei aqui atrás, ainda há pouco, né? Mesmo sendo samaritanos, né? Ver nenhum sinal de Cristo, ver nenhum milagre que Cristo operou, né? Você observa ali que eles pedem para que Cristo fique. Por quê? Porque eles acreditaram, melhor dizendo, porque eles acreditaram que ele realmente era o Messias. E aí eles pediram para que Jesus ficasse mais um pouquinho. E você observa que Jesus ficou 2 dias ali em Samaria. Amém? Veja que Cristo então o quê? Ele volta para Galileia. Por quê? Porque ele entende que ele tem que dar procedimento ao ministério feito, ao ministério com casa, aquilo que Deus realmente queria que ele fizesse na Galileia, amém? Em Canaã da Galileia. Então você observa que após esses 2 dias, então que Jesus ele vai para Canaã da Galileia. Ele não vai lá para Nazaré, né? Lá onde que ele foi criado, mas ele vai direto para Galileia. Por quê? Porque lá em Nazaré ele estava meio assim queimado, né? Vamos dizer assim, pelos seus próximos ali, amém? Pelas pessoas que foram ali criadas por ele, né? No meio dele, amém? Você observa que de alguma maneira, não sei se porque aquela família do casamento lá do primeiro milagre morava em Canaã, né? Não sei se ele tinha algum parente em Canaã, mas o fato é que Jesus não decide ir para Nazaré, mas vai para Canaã, lá Canaã da Galileia, amém? Vamos lá, explorar mais um pouquinho aqui o segundo subtópico, a abrangência do Evangelho de João. Esse episódio e outro, como o dos gregos que queriam ver Jesus, por exemplo, explica o porquê o quarto evangelho ter um propósito mais abrangente e de também colocar em seu prólogo que Cristo veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Assim, para o leitor joanino, fica evidente de início que os que receberam a Cristo e nele creem são agraciados e aceitos como filhos de Deus, independentemente de serem ou não judeus, pois não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. O que está escrito em João capítulo 1, versículo 12 e 13? Portanto, todos quantos receberem, deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós vemos aqui então a abrangência do Evangelho de João, ou seja, dizendo que a abrangência da salvação, no caso, vamos trocar essa palavra, a abrangência do Evangelho de João, vamos dizer que a abrangência da salvação, não somente para os judeus, mas também para todos os quantos o creram em Cristo. Todos esses deram-lhes o poder também de se tornarem feitos filhos de Deus. Terceiro subtópico, segundo tópico, o contraste da fé baseada em sinais. Após deixar Samaria, o mestre seguiu viagem rumo a Galileia. Lembra que eu falei ainda há pouco? Após Jesus sair de Jerusalém, indo em direção para Galileia,
Amém? Você observa que entre esse intervalo Jesus passa por Samaria. E após Jesus passar 2 dias em Samaria, né, ele prossegue então aqui a sua viagem para a Galiléia. E mesmo não contando o episódio da perseguição enfrentada por Cristo em Nazaré, João cita a referência que Jesus faz acerca do fato de que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Lembra que eu falei ainda há pouco que ele deixou de ir para Nazaré para ir direto para Canaã? Por quê? Porque lá em Nazaré ele não tinha honra. Lá em Nazaré, né, as pessoas não gostavam dele, porque falavam que ele era o filho de José, que ele não era o Messias. Então, mesmo em outras partes da Galiléia, os galileus receberam Jesus. Por quê? Porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa. Por quê? Porque também eles tinham ido à festa. Em termos diretos, sua ampla aceitação não se dava por conta da palavra, mas por causa dos sinais. É em relação a esses que creram apenas por causa dos sinais que João relata as seguintes palavras: Jesus não confiava neles. Por quê? Porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. A não confiança se dava pelo fato de que a fé dessas pessoas estava baseada nos sinais e não muito menos na palavra, como os dos samaritanos. Ou seja, os samaritanos acreditaram e confiaram que realmente o que aquela mulher estava falando de Jesus era verdadeiro. Amém? Era verdadeiro. Já os nazarenos, né, aqueles que foram criados ali junto com Jesus, não acreditaram em Jesus, não honraram, né, Jesus. E a maioria dos cristãos, no dia de hoje, eles acabam seguindo a Cristo por milagres, porque viu Jesus, porque viu algum milagre acontecer na sua família, porque viu algum milagre acontecer na sua vida. Amém? E desculpe eu ter essa sinceridade, mas no meu entender, a maioria dos cristãos no dia de hoje estão na igreja, estão nas instituições, por quê? Porque aconteceu algum milagre ou com ele ou com alguém de sua família. Amém? E infelizmente, não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer para os servos do Senhor. Deus quer que todos creiam em Cristo, porque pela fé, não baseado em coisas feitas por mão de homens, ou até mesmo por milagres extraordinários, por milagres sobrenaturais. Mas Jesus quer que nós creiamos nele pela fé, baseado somente pela fé, acreditando que verdadeiramente o seu sangue derramado na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Para encerrarmos a lição, ele vai explorar aqui no terceiro tópico, amém? O momento do encontro do oficial do rei com Jesus, um momento do milagre acontecido ali naquele exato momento. Amém? Desculpa aqui pela redundância disso, né? Mas foi o que deu para me falar. Mas vamos lá para o milagre que gerou, então, a salvação da família do oficial do rei. O desespero de um pai. O evangelista oportunamente observa que Jesus viera pela segunda vez em Canaã da Galiléia. Amém? Justamente onde realizara o milagre da transformação da água em vinho. Um oficial, provavelmente da corte de Herodes, recorreu a Jesus e suplicou que ele curasse o seu filho, que estava à beira da morte. O fato de o oficial saber de Jesus significa que sua fama, como detalha Mateus 4:24, já havia ultrapassado até mesmo a região da Galiléia, chegando a atingir a Síria. Você observa, prezado ouvinte do canal Bíblia em Foco, né, que o oficial do rei já estava sabendo que Jesus estava por ali. Vamos lá fazer a leitura dos slides e depois eu vou fazer o comentário. Mas Jesus não buscava tal fama, pois até fugia das multidões, quando essas queriam fazer dele rei, sendo extremamente discreto. Sendo extremamente discreto. Amém? Em vez de Jesus, né, ir para Nazaré, que era a cidade natal, o que acontece? Ele decide ir para onde? Para Canaã da Galiléia, né? Como eu falei ainda há pouco, talvez porque ele tinha algum parente, talvez porque ele tinha um entrosamento ali com aquela família do casamento lá do vinho. O fato é que ele não vai, né, para sua cidade natal. Ele decide o quê? Ele decide ir para Canaã da Galiléia. E aprofundando aqui um pouco nessa lição, no contexto da nossa lição, né, no texto áureo, amém? No texto bíblico, nós dizendo, do momento do milagre do rei, do filho do oficial do rei, você observa que o desespero desse pai, né, é algo assim maravilhoso, né, e uma lição muito importante para nós. Por quê? Porque nós vemos que o oficial do rei, mesmo morando em Cafarnaum, no caso aqui, a 30 quilômetros de Canaã da Galiléia, amém? Você observa aqui que
Jesus estava a 30 quilômetros do filho desse oficial. Amém? Mesmo assim, o oficial ouvindo ali de alguma forma, não sei, mas de alguma maneira, ele escutou os galileus falarem, né, que Cristo, aquele que fazia sinais, aquele que fazia maravilha, ele estava ali em Canaã. E você observa que o oficial do rei, escutando isso, ele decide então ir de encontro para com Cristo. E aí ele se encontra para com Cristo e faz o seu clamor. Amém? E aí você vai ver aqui um homem de fé, que o quê? Que ele faz o clamor. Qual o clamor que o oficial do rei ele faz? Se não me falha a memória, no versículo no versículo 47, se não me engano, né, que o filho do que o oficial ele roga, né, ele roga ele roga para que Jesus descesse e curasse o seu filho. Descesse para onde? Descesse lá para Cafarnaum para curar o seu filho. E aí Jesus responde negativamente ao pedido do oficial. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, vocês não vão crer. Por quê? Porque mesmo assim, por quê? Porque eles estavam acostumados a ver Jesus operar um milagre para crer em Jesus. Só que o oficial do rei, ele surpreende de alguma maneira, vamos dizer assim, entre aspas, não que surpreende a Deus, amém? Mas, entre aspas, ele surpreende a todos que estavam ali. Por quê? Porque ele não necessita ver o milagre, né, de Jesus para crer em Jesus. Ele creu em Jesus antes mesmo de ele conversar com Jesus. Por quê? Porque ele creu que ele era o Messias, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, quando os galileus estavam falando, né, de Jesus, estava falando que Jesus estava naquele local. E por isso que o oficial do rei, ele vai até o encontro de Jesus. E mesmo assim, o funcionário do rei humilha-se e insiste para que Jesus desça a Cafarnaum e cure o seu filho. Olha que coisa maravilhosa. Jesus então atendeu, né, então o oficial, dizendo que este fosse embora, pois o seu filho já estaria vivo. João é enfático em dizer que o homem creu, ele acreditou, ele confiou na palavra que Jesus tinha dito e foi para onde? E foi para sua casa. O mestre tinha plena consciência de estar diante então de um homem que, embora necessitado, era diferente dos galileus, né, buscadores de sinais. O oficial creu então sem precisar ver e obedeceu à ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Olha que coisa assim que nos deixa, né? Não que nos deixa assim apreensivos, não sei nem a palavra que eu tenho que dizer aqui, mas algo que nos deixa assim maravilhados. Por quê? Porque muitos hoje acreditam em Jesus, creem em Jesus, só se vê um milagre acontecer na sua vida, só se vê um milagre acontecer na sua família. Você observa aqui que o oficial do rei, ele clamou a Jesus. Jesus fala para ele: mas você não só crê se eu fizer um milagre. E aí o oficial do rei: negativo, né? Eu mesmo antes de eu ver o Senhor, eu já tinha ouvido falar do Senhor e é por isso que eu vim aqui. Cura o meu filho, por favor. E aí Jesus fala para ele que o seu filho já estava curado. E aí o oficial do rei crê naquela palavra e desce para encontrar-se com o seu filho. E aí nós temos o terceiro subtópico, que vai falar aqui um milagre que salvou uma família. Logo que recebeu então a palavra do Senhor, o oficial retirou-se e assim que encontrou seus empregados, recebeu a notícia de que seu filho estava bem. Por curiosidade e certamente para confirmar o milagre, amém? Olha só, o funcionário do rei perguntou o horário exato em que o seu filho apresentou-se de melhor. Diante disso, João afirma que creu ele e toda a sua casa. Meu pai. O texto lembra que o versículo 11 de João 2, que dizia: os seus discípulos então passaram a crer nele. Não apenas o oficial do rei, mas toda a sua família passou a crer em Jesus, pois o milagre foi notório e somente Deus poderia operar. Irmãos, nós temos que entender que após o oficial clamar a Jesus, né, pedindo para que Jesus descesse até a casa dele, amém? Jesus ele fala para todos, né, que estavam ali: vocês têm que ver. Eu quero refletir mais uma vez sobre isso. Vocês têm que ver para crer. Mas o oficial do rei, ele não precisou ver. Por quê? Porque ele creu antes dele ver sequer Jesus. Amém? Então isso é algo assim que marcou nessa passagem quando eu li esse texto, quando eu estudei esse texto, quando eu vi esse momento aqui que o oficial do rei, ele mesmo não vendo nenhum milagre de Cristo, mas ele passou a crer. Isso me chamou a atenção, isso me motivou ainda mais a crer na palavra do Senhor. Uma vez mais o milagre cumpriu então o seu propósito principal. Era o quê? Era socorrer o aflito e manifestar a glória de Deus, trazendo salvação para aquela
casa. Amém? Vamos então aqui para a conclusão da lição, para nós encerrarmos. Falta aqui 1 minuto aqui. Vixe, já estou extrapolando até mais de 30 minutos. Mas vamos lá. O apóstolo do amor, ele encerra a sessão objeto da presente lição, dizendo que Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia, ou seja, no caminho. Acostumados à ideia de esperar, muitas vezes a confundimos com comodismo, mas o oficial do rei, como pai responsável, não esperou acomodado, mas correu em direção a Jesus. Olha só, tem muita gente acomodada, né? Esperando que Deus venha derramar um milagre na vida dele, né? E o cara não clama ao Senhor, o cara não faz um jejum a Deus, o cara não ora a Deus, o cara não busca ao Senhor, não clama a Deus. Amém? Mas você observa aqui o exemplo desse oficial do rei. Ele foi ao encontro de Jesus, ele clamou a Jesus, mesmo nunca vendo nenhum milagre que Jesus tinha feito, mas ele clamou ao Senhor para que curasse o seu filho. Amém? O resultado de tal busca não poderia ser melhor. Além da cura, toda a sua casa então foi salva. Que nós possamos ser igualmente dispostos e termos a mesma fé do oficial. A conclusão que eu tenho aqui como comentário dessa lição, né, é que Cristo, né, sem sombra de dúvida, ele fez um milagre, né, assim, como é que eu posso falar, meu Deus do céu, que alterou a natureza. Esse foi o primeiro milagre. Lembra? O primeiro milagre qual foi? Foi alterar a natureza. Como assim? Transformando a água em vinho. Já o segundo milagre, ele fez um milagre à distância. E aí isso me faz refletir no Antigo Testamento, onde somente Deus fez esse milagre, né? E haja luz. Amém? Somente Deus fez esse milagre à distância, né? E haja luz. Amém? Ou seja, hoje, né? Hoje, assim, as pessoas estão querendo ver muitos milagres acontecer para crer. Mas nós aprendemos na lição de hoje que não é necessário nós vermos para crermos. E aqui eu lembro da história de Tomé. Não quero aqui me alongar isso, mas para concluir, já estou extrapolando aqui. Para concluir, para você levar de subsídio para a sua classe dominical. Lembra, relata na sua escola dominical a história de Tomé, né? Quando Jesus aparece para os seus discípulos, Tomé não estava. Na segunda vez que Jesus aparece, Tomé pega e fala: só se eu tocar, só se eu ver para mim crer, só se eu tocar na ferida de Jesus, né? E aí Jesus pega e fala: bem-aventurados aqueles que nunca me viram, mas creram. Amém? Então que nós possamos crer na palavra do Senhor, que nós possamos acreditar e confiar que realmente Ele é o Messias, que realmente Ele foi aquele que Deus enviou para a terra para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Que Deus em Cristo os abençoe e que você tenha uma boa aula na sua escola bíblica dominical. E essa foi mais uma aula ministrada por mim, Thiago Rios, aqui do canal EBD em Foco. Amém.